Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês. Para mim é uma satisfação imensa poder comunicar uma mensagem que vai edificar a sua vida espiritual, tá bom? E hoje eu gostaria que você quiser acompanhar aí o nosso texto, tá lá no livro de Primeira Epístola de João, no capítulo 2, a partir do versículo 27. Fala, no meu texto aqui na Bíblia, o subtítulo fala A Unção do Espírito Santo. Tá? Então diz assim o texto: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então veja bem, se a gente não entender bem esse texto, dá um pouquinho do tom da arrogância, porque ali fala assim, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Então aí, se a gente não souber compreender, dá um tom de que parece assim, o cara não precisa que ninguém ensine ele. Não é bem assim. Na verdade, aqui ele está falando sobre sistemática. Sabe aquele sistema que você tem a inspiração, você tem a unção do Espírito Santo. Você tem a unção de Deus. Deus fala com você. Deus não está preso na cabeça de um líder, de maneiras que ele só fala por aquele líder. Só a boca dele fala o que é certo. Não é assim que funciona. Tanto que se você vê como que começa a igreja primitiva era assim, era uma comunidade. E os apóstolos ensinavam sobre Cristo, sobre o Evangelho, e eles se espalhavam levando essa mensagem. Porque a unção do Espírito Santo estava sobre a vida deles. E eles iam de dois em dois, em cidades, e ali eles estabeleciam a igreja, que era o corpo, a comunidade, o corpo orgânico. Ok? Muito bem. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, todo aquele sistema que havia antes, né, da dispensação da graça, nas leis mosaicas, que engessavam as pessoas naquelas formalidades, naquele sistema, aquilo ali não resolveu, aquilo ali passou. Então ele fala, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Cristo foi, mas a unção permanece, porque o Espírito veio. Lembra que ele disse? O Espírito da verdade que vos ensinará todas as coisas. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque o Espírito é da verdade, né? O mundo vive na mentira. Então, enquanto vive na mentira, não tem como ter o Espírito da verdade. Então, uma vez que você lembra do outro dia que nós falamos sobre reconciliação, você se reconcilia com Deus, você se arrepende e você começa a buscar a Deus. E você tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a te ensinar. Você quer ver uma coisa? O Espírito Santo, a gente ia ler a Bíblia e não entendia nada. Nem desejo de ler Bíblia nós tínhamos. E quem é que nos motivou a ler a Bíblia e nos dá a compreensão dos textos? E quem é que testifica dentro de nós, né, a explanação daquela mensagem? Não é o Espírito Santo? Então ele está te ensinando. Então, quando ele fala ali, né, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, está falando de outra situação, ok? Porque para não dar o tom da arrogância. Claro que eu preciso aprender, eu aprendo. Cada vez que eu aprendo, que eu converso com pessoas, que a igreja orgânica, o corpo de Cristo se reúne e a gente começa a conversar sobre os assuntos da Bíblia, a gente aprende coisas novas, né, que não nos engessam, que não nos coloca fardo, que não nos prende a um sistema, você entende? Não tem isso, né? Jesus falava sobre isso, o meu fardo é leve, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Alguém pode debater contra isso? Foram palavras do próprio Jesus, ok? Então a gente tem que seguir a linha do que ele ensinou. Então, isso para te dizer o quê? Então ele fala lá, vou repetir aqui para a gente dar uma sequência. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção
vos ensina, porque a unção que está sobre nós, o Espírito Santo, ele nos ensina. Vos ensina a respeito de todas as coisas, ele nos dá um discernimento, né? Nos dá um discernimento, uma capacidade de diferenciar o certo do errado, o bom do ruim, o que agrada e o que desagrada a Deus, né? A respeito de todas as coisas, e é verdadeira, ela é verdadeira e não é falsa. Bom, se ele está falando que ela é verdadeira e não é falsa, é porque existem as falsas, ok? Permanecei nele. Então você tem que saber que essa unção, ela não vem de um lugar que você está, ela não vem de uma instituição que você frequenta, de alguém que você tem que estar perto, de ordenanças que você tem que obrigado a fazer. Não, ela vem dele. Ela vem dele. Então você que foi retirado de um cargo aí na denominação que você frequenta, e aí agora as pessoas se afastam de você como se você estivesse leproso, e as pessoas começam, sabe, você viu o fulano, agora o fulano. Se você está sofrendo isso, eu quero dizer para você que se você permanece em Cristo, você permanece nele, em Cristo, a tua unção permanece. Porque não foram homens que nos deram a unção. Não foram homens. Quem me deu a unção não foi homem. Eu posso não estar executando cargo em determinado lugar ou lugares. Mas a unção e o chamado foi de Deus. Foi Ele que chamou. Eu não falo por orgulho, né, da questão de não precisar de título. Não é o título que me faz. Não é o cargo que se ocupa que faz o caráter daquele homem. Não. Você não sabe disso. Você sabe disso, não sabe disso? Então, se você sabe disso e você com humildade aceitar isso, né? Então você vai entender que a unção não vem de homens. A unção vem de Deus. Não estou falando de título agora. Não preciso. Não preciso de título. Eu preciso da unção. E a unção não está em lugares. Ela não está confinada geograficamente em lugares. Eu preciso ir lá naquele lugar para buscar unção. Eu preciso tocar naquilo ali para ter unção. Não. Você não precisa tocar em nada para ter unção. Você não precisa bajular ninguém para ter unção. Você não precisa ir em lugar nenhum para ter unção. Você tem que permanecer nele, em Cristo. Se você permanecer em Cristo, então a unção permanece. Você está aqui, ó. Onde é que está escrito aí? Me fala de novo. Então, primeira epístola de João, tá? Lá na epístola tem o Evangelho de João, tem a epístola. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 27 em diante, ok? E aqui, ó, aqui, a respeito de todas as coisas, é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, versículo 28. Agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. E é isso que eu quero falar. Então Cristo está voltando. Tudo aponta para isso, as profecias estão se cumprindo, ok? Então nós temos que permanecer nele para que quando ele se manifestar, nós não venhamos nos envergonhar, mas tenhamos confiança. Confiança no quê? No cargo? Não é no cargo. Confiança na nossa comunhão, na nossa vida com ele. E ele diz: se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então você não é nascido de Deus porque você tem um cargo. Você não é nascido de Deus porque você faz parte de um grupo. Você não é nascido de Deus porque você discorda com uma falácia. Né? Você não é nascido de Deus porque o fulano não concorda. Não tem isso, você é livre. Eu sou livre para discordar. Aliás, um dia nós vamos fazer um vídeo aqui sobre fé inteligente. Porque prega-se tanto uma tal fé inteligente, e eu quero dizer para você que a fé inteligente, ela é inteligente porque ela não concorda com tudo. Ela é inteligente porque ela questiona as coisas que não estão coadunando com aquilo que deveria ser. Ok? Então, um dia a gente vai fazer um vídeo falando sobre fé inteligente. Tá? E aí muita coisa aí que você já ouviu vai cair em contradição, porque a fé inteligente ela vai para cima. Não na maldade, não de uma maneira pessimista. Ela vai com interesse de coração querendo buscar a verdade. A fé inteligente, se ela percebe que as coisas não estão como deveriam estar, ela vai questionar sim. A fé inteligente questiona, ok? Mas isso é outra história para um outro dia. Nós vamos nos ater aqui a isso, tá? Então, quero dizer para você, e até respondendo algumas pessoas
que às vezes elas entram no privado e perguntam assim, eu falo assim, e às vezes nem no privado, nas nossas postagens lá no Facebook, elas falam, perguntam, né? Mas vem cá, é interessante, né? Porque vocês, quando se desligam de alguma denominação ou de alguma instituição, vocês levam o nome, né? A instituição não presta, né? Mas aí vocês levam o nome de pastor, de não sei o quê. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Já expliquei para alguns e eu quero explicar aqui, aproveitar o canal para explicar aqui. Primeiro que eu não digo que nenhuma instituição não presta. Não sou eu que vou resolver isso. Tá? Para mim, a minha procedência, de onde trabalhei muitos anos, para mim, são as pessoas. Sabe? As pessoas que estão lá. Tenho muito respeito por elas. As pessoas que estão lá. O povo. Sabe? Aquele pessoal que trabalha com a juventude. Você entende o que eu estou falando? Aquele pessoal que trabalha na parte social, de evangelismo, sabe? Em presídios, hospitais, sabe? Aquele pessoal que serve ali dentro, sabe? Esse pessoal eu amo até morrer. E alguns pastores, e até alguns bispos, para falar o cargo, né? Mas isso é uma história para um outro dia, talvez, se eu quiser entrar nesse assunto. Só para dizer para você que meu discurso nunca foi e nunca será de ódio. Porque aí não tem a ver com cristianismo. Não tem a ver. O meu problema, a minha situação e a minha questão, o meu questionamento sempre foi com a distorção da mensagem, a distorção da palavra. E no momento que eu não pude mais falar a palavra como eu tive que me posicionar, só isso. A questão é considerar a palavra de Deus. Eu não posso falar uma coisa que Deus não disse. Eu não posso distorcer uma coisa que Deus falou com outro sentido. Como diz o texto, Paulo fala, quando eu era menino, eu agia como menino, sentia como menino, falava como menino. Mas agora que eu sou homem, deixei, portanto, as coisas de menino. Então chega uma hora que você tem que se posicionar. E foi o que eu fiz. E não tenho ódio de ninguém. Meu discurso não é de ódio. As pessoas são adultas e têm a responsabilidade com aquilo que prega. Porque aquilo que nós pregamos aqui, aquilo que nós falamos aqui, ela tem muita responsabilidade. Somos formadores de opinião. Isso aí vai ser cobrado muito pesado de nós. Então eu tenho muita responsabilidade com aquilo que nós vemos aqui para falar para você. Eu não vou aqui achar uma coisa, achei isso aqui, eu acho que isso aqui quer dizer, não, eu acho não, vamos buscar certinho. Em uma outra mensagem nós vamos falar sobre estudo bíblico. Tá? Em uma outra mensagem vamos falar com vocês sobre estudo bíblico. Até que ponto que estudo bíblico ele ajuda ou ele realmente distorce. A gente vai falar sobre isso. Tá? Estudo bíblico. Quando é que o estudo é bíblico de verdade? Aí você vai entender melhor. Outro dia, tá bom? Mas dizer para você que a unção permanece em nós. Quer dizer assim, por exemplo, outra coisa que é interessante falar, aproveitar que está dentro do assunto. Porque eu vim de uma época que era Jesus que curava, Jesus que libertava, Jesus que abria uma porta, Jesus que tirava um vício. Eu sou desse tempo. Eu sou do tempo que quando uma pessoa ia dar um testemunho, quem fez isso, senhora? Jesus. Bem forte para Jesus. Para Jesus. E aí o tempo foi passando, as coisas foram mudando, é muito sutil, né? A gente quase não percebe. E aí começou a mudar, já não é mais Jesus, é a pedrinha. Depois que eu peguei aquela pedra, depois que eu comi o sal, depois que eu toquei no pano, depois que eu peguei o lencinho, depois que eu bebi não sei o quê. Quer dizer, não é mais Jesus, Jesus foi saindo. Jesus foi saindo do altar, né? Jesus foi saindo, foi tirando Jesus, né? Então, assim, isso para dizer o quê? Quem faz isso, eu sou do tempo que quem trouxe a pessoa foi Jesus, quem libertou foi Jesus, quem curou foi Jesus. E toda honra e toda glória para Jesus. Você que é sincero, concorda com isso? Não é verdade? Não tem que ser Jesus? Ok, muito bem. Então por que agora quando a gente sai, a pessoa fala assim, da denominação de algum lugar, a pessoa fala assim, aí, depois de tudo que a instituição fez por você, não, querido, peraí, foi Jesus que fez. Não tira a glória dele não, foi Jesus que fez. Foi Jesus que libertou, foi Jesus que abençoou, foi Jesus que curou, vai tirar a glória dele? Mas foi naquele lugar, não, deixa eu falar para você,
O lugar foi interessante, importante até o tempo que estava correto, que estava seguindo o correto. Quando começou a mudar, quando começou a deturpar, quando começou a sair, a deformar, eu não tenho que deformar junto. Ok? Então, essa é uma história para uma outra ocasião. Só para dizer para você que é a unção que permanece em nós. O chamado não foi a instituição que chamou, foi Deus que chamou. Você que fala, a instituição chamou. Não, quem chamou foi Cristo. Eu não sou obrigado a ficar num lugar onde Cristo também já está sendo tirado. Está sendo tirado. Só se usa o nome dele esporadicamente. Não se prega o amor, não se prega a graça de Deus. Eu não estou falando de uma instituição, estou falando de como está o mundo. Então, a unção permanece em vós. Permanecei nele, que a unção permanece em vós, e ela vos ensina. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Então, dentro da humildade, nós reunimos o corpo orgânico de Cristo, conversamos, tenho amigos que são missionários também, que estamos nesse meio. Eu sou a favor da igreja de Cristo, ok? Igreja de Cristo. Não de um líder, mas de Cristo, que realmente vai levantar o caído. Eu não posso perder essa visão. Fortalecer o fraco, dar ânimo ao abatido. É isso que nós temos que fazer. A nossa mensagem tem que ser de reconciliação, não de exclusão. Não de exclusividade. Não de exclusividade. Se você está dentro do nossa visão, você está conosco. Se você não está, você sai fora. Esse tipo aí, para mim, isso aí não é evangelho. Ok? E muitos que hoje possam estar assistindo esse vídeo e condenando, amanhã você vai entender. Quando acontecer com você. Quando o canhão virar para você e acertar você, você vai entender. Tá certo? Mas vamos em frente. A mensagem para o seu coração, para a sua alma. Vamos nos alegrar na presença de Deus. Ele está conosco, é promessa dele. Ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação. Então nós podemos ter essa segurança de que ele está conosco todos os dias. Tá bom? Bom, existe uma coisa que eu estou aprendendo no YouTube, é que quando você dá o like, mais pessoas, o YouTube entende que aquele assunto é importante e ele expande para mais pessoas. Então, se você acha que é importante essa mensagem para pessoas que estão espalhadas por aí, que estão abatidas, estão se entregando quase, mas que essa mensagem vai ajudá-las porque ela tem um contexto espiritual que vai fortalecê-las, então se você quiser, tá? Dê o seu like se você quiser, você que está assistindo pelo YouTube. E você que está assistindo aí pelo Facebook, compartilha. Enfim, e vamos em frente. Tá bom? Forte abraço para todos vocês. Deus os abençoe e até a próxima mensagem.